11 de setembro de 2001. Terroristas que se autoproclamaram guerreiros de Deus atacam os cruzados do Ocidente. Duas religiões que pregam a paz, mas travam guerras ao longo da história. Épocas de confrontos e outras de colaboração. Povos e poderes que lutam em nome de Deus, mas combatem por supremacia no mundo. Estamos no século VII depois de Cristo. O Islão avança. Unidos pela fé, os muçulmanos constroem um império global. Ninguém consegue suster o seu avanço. Irão em breve os estandartes da nova religião flutuar na Europa? Está iminente uma batalha decisiva. Guerreiros cristãos contra a espada do profeta. Finais de outubro de 732 d.C., soldados francos de patrulha ao longo da fronteira sul do Reino dos Francos são alertados por notícias do avanço de um exército inimigo. O perigo está mais perto do que pensam. As florestas que rodeiam a cidade de Tours serão o campo de uma batalha contra os guerreiros do deserto. Estes são batedores de uma força expedicionária muçulmana. Sabem que os francos os aguardam. É a sua missão descobrir a verdadeira força dos opositores. A patrulha franca não detecta os batedores inimigos. A escaramuça é precursora de uma batalha que vai fazer história. Los, weg hier, ich habe genug gesehen. Os batedores muçulmanos já viram quanto basta. Os francos reuniram um grande exército. Os recrutas são sobretudo artífices e camponeses. Transformaram-nos no maior exército da Europa Ocidental sob o comando de Carlos Martel. O bispo Melo de Trier, ele próprio, um guerreiro experimentado, está impressionado com Martel. Formou um exército que não fica atrás de nenhum outro. O seu segredo, uma disciplina de ferro. Carlos Martel é um nobre com fama de forte e valente perante o inimigo. O seu cognome é Martel, o Martelo. Ele sabe que não se ganham batalhas só com a fama. Mas quem são estes guerreiros estrangeiros que invadiram a Europa Ocidental? A sul de Tours, os atacantes mouros montaram acampamento. Estão cá com o intuito de pilhar ou conquistar. Os mouros tencionam preparar-se bem para a batalha. Wie viele sind es? Não esperavam encontrar um exército tão grande. Os francos parecem bem armados e preparados para o combate. Até agora, ninguém foi capaz de suster o avanço dos muçulmanos. Mas Abdul Rahman convenceu-se de que os cristãos os avaliaram mal. Man kann davon ausgehen, dass die Franken keinen allzu detaillierten Kenntnisstand von den Invasoren hatten. Die Mauren aus dem Norden Afrikas bezeichnen sie ganz allgemein als Sarazenen oder als Ismailiten. Sie nennen sie auch das ungläubige Volk,
Damit bringen sie einfach nur zum Ausdruck, dass es keine Christen, sondern Heiden gewesen seien. Aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die Franken oder Karl Martell allzu detaillierte Kenntnisse besaßen über die Invasoren. 21 anos antes, no verão de 711, o exército mouro desembarcara no sul de Espanha. A notícia da invasão estrangeira chegou à capital do Reino Ibérico, Toledo. Era governada por cristãos. O rei espanhol Rodrigo rezou a pedir ajuda a Deus perante o perigo vindo do sul. Os mouros tinham reunido 12.000 guerreiros para conquistar a Espanha. Os defensores cristãos acharam que eles eram invasores vindos de outro mundo. Os exércitos enfrentaram-se nas margens do rio Guadalete, no sul da Andaluzia. O domínio cristão da Espanha cessou com a morte de Rodrigo. Em 8 anos, os mouros conquistaram a maior parte da península. Tornaram Córdoba a capital e atravessaram os Pirineus. Até que em 732 chegam a Tours. O comandante do exército muçulmano é Abdul Rahman, governador de El-Andalus, a Espanha Moura. O emir é considerado ambicioso e competente. Se tiver sucesso, entrará para a história. Ehrwürdiger Emir, den Männern reicht es. Sie haben genug Beute gemacht. Sie wollen nach Hause zurück. As suas tropas mostram-se cautelosas. Querem regressar a casa com o saque das batalhas recentes. Mas Abdul Rahman deseja derrotar os francos. A cidade de Tours está cheia de riquezas prontas para quem as quiser. Está apostado em atacar. As tropas muçulmanas posicionam-se em redor de Tours. A sua presença ameaça um dos mais importantes centros espirituais da Europa cristã. Foi São Martinho de Tours que trouxe fama à cidade. Em 361 fundara o primeiro mosteiro cristão do Ocidente. A veneração do santo tornou Tours um dos destinos de peregrinação mais importantes da Europa. Und Tours spielte für das Frankenreich eine sehr wichtige religiöse Rolle. Denn in Tours war das Grab des heiligen Martin, des wichtigsten fränkischen Reichspatrons. Und in Tours wurde eine der wichtigsten fränkischen Reichsreliquien verwahrt, der Mantel des heiligen Martin. O que São Martinho começara foi concluído no dia de Natal, no final do século V. O batismo do rei Clovis na Catedral de Reims assinala o triunfo da fé cristã, que se tornou religião oficial dos francos. Igrejas como a do Batistério de São João de Poitiers atestam o predomínio da cristandade. Em 721, o ataque iminente dos mouros ameaça a ordem cristã. O bispo Milo lamenta a profanação e o saque de igrejas. Martel está apostado em pôr cobro a isso. Odo de Quitânia quer esfiar o ataque com a sua cavalaria. Mas Carlos Martel sabe como tirar o melhor partido da situação. Und für eure Reiter habe ich einen besseren Plan. Odo é um antigo opositor de Carlos Martel, mas o perigo muçulmano obriga-o a firmar uma aliança com o antigo adversário. Trotz dieses Freundschaftsbündnisses, das Karl Martell und Odo abgeschlossen haben, war die Beziehung sicherlich nicht ganz spannungsfrei. Das weiß man deswegen, weil Karl Martell 2 Kriegszüge gegen Odo gestartet hat, 731. Aber am Ende muss man sagen, dass die Gefahr die beiden gezwungen hat, gemeinsam gegen die Mauren vorzugehen. Haverá alianças cristãs suficientemente fortes que os ajudem a vencer o desafio juntos? Und wanderte ich auch im finsteren Todestal. Na altura da batalha, cada campo vai buscar forças à sua fé. Dem barmherzigen und gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. O bispo Milo pede ajuda ao Deus cristão.
Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dir dienen wir. Abdul Rahman pede a Allah Um Hilfe. o seu apoio. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In frühmittelalterlichen Kriegen spielten Gott und die Heiligen eine ganz entscheidende Rolle als Schlachtenhelfer. Vor einer Schlacht hat man die Hilfe Gottes erfleht, entweder durch Gebete oder man hat ganze Bittprozessionen abgehalten. Kämpft für Allah! Abdul Rahman promete aos seus guerreiros entrada direta no paraíso. Será o embate entre os exércitos cristão e muçulmano perto de Tur um confronto de fés ou só um conflito entre dois chefes militares ambiciosos? Não há negociações. É ganhar ou morrer. É essa a atitude dos dois campos quando a batalha se inicia. Bringt die Bogenschützen in Stellung. Os comandantes dos dois exércitos posicionam-se estrategicamente. Männer, haltet stand, weicht nicht. Os cristãos depositam a sua confiança em Deus. استعدوا للرماية. Mas também confiam na resistência dos seus escudos. هيا ارموا. تقدموا الآن. الله أكبر. Os muçulmanos carregam sobre a infantaria dos francos. Começou a fase decisiva da batalha. Será o dia 25 de outubro de 732 a data do profético ponto de viragem da cristandade que o futuro consideraria? Tur é o ponto mais a norte de uma expansão iniciada 100 anos antes. Os muçulmanos tinham conquistado o norte de África, Espanha e regiões da Ásia Menor. A ocidente o seu império fazia fronteira com o reino dos francos, a norte com Bizâncio. O centro do poder muçulmano era Damasco, mas foi em Meca que o Islão nasceu. Começou tudo por uma ocorrência cósmica, um meteoro que caíra na Península Arábica. A rocha que caiu do céu foi considerada um sinal divino. Inspirou a peregrinação a Meca. Muito antes do nascimento do Islão, formou-se um lugar de culto em redor da rocha sagrada, a Kaaba, palavra árabe que significa cubo. Não foi só o meteoro que aqui foi adorado. Também havia deuses com nomes como Ubal, Alat e Ussá. À medida que os séculos iam passando, Meca ia se tornando o maior centro de culto da Arábia. Mas no ano 610, nasceu aqui uma religião que tudo mudou. Segundo reza a lenda muçulmana, os alvores do Islão foram acompanhados de ocorrências misteriosas. Estas histórias rodeiam um homem chamado Maomé, cuja busca da verdadeira fé o levou a uma gruta perto de Meca. Purificação e jejuns eram dois dos rituais que praticava nestes corredores rochosos. E em 610, Maomé parece ter descoberto a resposta às suas perguntas. Como é que a mensagem que chegou ao futuro profeta permanece ainda hoje um mistério? Mas as palavras são muito claras. Falam de uma jihad, de uma luta pela imposição de um único Deus e da rejeição radical de todas as formas de politeísmo.
Espalha a palavra, espalha a palavra. Ao que parece, foi uma voz que lhe deu essa instrução. Competia a Maomé anunciar a mensagem do Islão, da voluntária submissão a Deus. Der Koran spricht von einem Geist, der schwer zu identifizieren ist. In der späteren Koranauslegung haben Muslime dann diesen Geist mit dem Engel Gabriel identifiziert. Segundo reza a lenda, Maomé esteve em contacto com seres celestiais durante 2 décadas. Sem saber ler nem escrever, durante esses encontros a palavra de Deus foi inscrita no seu coração e colocada na sua língua, segundo reza a tradição. O profeta transmitiu aos seguidores as revelações divinas através da palavra falada. Ainda em vida de Maomé, várias pessoas começaram a escrever o que dizia. Palavras que incluíam os 5 deveres sagrados que todo muçulmano tem de cumprir. Aceitação de que só há um Deus. Orações diárias. Prática de caridade. Jejuns e peregrinações ao local de origem, Meca. Foi então que Maomé começou a pregar a mensagem de Allah, provocando com isso muitos protestos. Muhammad war, als als Prophet auftrat, nach der muslimischen Überlieferung schon 40 Jahre alt. Das ist nicht jung. Nach den Kriterien seiner eigenen Zeit, da war er ein gestandener Mann und er war in seiner Gesellschaft, in seiner Gemeinschaft bekannt. Und man kann sich vorstellen, wie erstaunt und ungläubig und sicherlich häufig auch feindselig die Zeitgenossen auf diesen Anspruch reagierten. Também o seu papel de profeta contrariou muita gente. Os apelos que Maomé fazia à rejeição do politeísmo eram um perigo para a economia do santuário. Junto com os seguidores, Maomé foi expulso de Meca. A partida de Meca, em 622, assinala o começo de um novo calendário, o dos muçulmanos, e também uma aprofundada interpretação da Jihad. Muhammad hat seine Botschaft zunächst friedlich mit dem Wort verkündet, in Mekka noch, dann aber nach der Übersiedlung nach Medina sich auch mit der Waffe gewehrt gegen Angriffe von außen und seinerseits auch Gewalt initiiert. As caravanas e os centros comerciais de Meca tornaram-se alvo de uma jihad armada, que então se tinha tornado sinónimo de luta armada pela fé. Maomé ordenava pessoalmente esses ataques. O homem de fé tornara-se senhor da guerra. Há 48 crónicas a descrever outras tantas batalhas na primeira fase do Islão, e o próprio profeta participou em metade delas. Mas os guerreiros muçulmanos tinham de cumprir um rigoroso sistema de regras e de normas. Sie haben gekämpft und sich nicht ergeben. Sie müssen sterben. Alguns guerreiros muçulmanos querem matar as mulheres e crianças que tenham recusado render-se. Mas a lei islâmica só permite que sejam vendidas como escravas. Do saque, 4 de 5 partes são para os guerreiros. A 5ª parte pertence a Allah, é ao seu profeta Maomé, mas também aos órfãos e aos pobres. In diesem Kriegsrecht ist alles Mögliche festgelegt, von der legitimen Form überhaupt zur Waffe zu greifen, über die legitime Form Kampf und Krieg zu beendigen, bis zum Umgang mit Kombattanten und Nicht-Kombattanten, dem Umgang mit Frauen und Kindern. Após 8 anos de lutas, os apoiantes do Islão conquistaram Meca. Maomé não quis vingar-se dos antigos perseguidores. A ira do profeta dirigiu-se exclusivamente contra os deuses da Kaaba. Esta iconoclastia nos lugares sagrados de Meca foi também um gesto político. As antigas estruturas de poder na Arábia também foram esmagadas junto com as figuras do culto ancestral. E a fé cristã que tivera o seu lugar entre as outras confissões em Meca, de repente, tem uma rival poderosa.
Em nenhum outro lugar foi o êxito do Islão mais evidente do que no desenvolvimento de Meca. Ao longo dos séculos, o centro regional do culto da Kaaba tornou-se o destino de peregrinação mais visitado de todo o mundo. Todos os anos, 3 milhões de pessoas vão em peregrinação ao mais importante local sagrado do Islão. Rituais e orações partilhados fortalecem o espírito comunitário dos fiéis, que aqui se concentram vindos dos 4 cantos do planeta. Com 1.400 milhões de praticantes, o Islão tornou-se a segunda maior religião do mundo, depois do cristianismo. Os seguidores do profeta lançaram os alicerces do islamismo há já muitos séculos. Os imãs de Meca difundem a palavra do profeta Maomé. É dever de todo muçulmano partir para a guerra e lutar por Allah. Até os últimos dias e o fim do mundo, haverá sempre guerreiros a lutar na jihad. Alegam que os que lutaram por Allah serão recompensados no paraíso. A espada do profeta já não era exclusivamente usada em defesa, mas também na difusão do Islão. A jihad tornar-se-ia guerra santa. Heiliger Krieg ist ein relativ eindeutiger Begriff. Krieg führen aus religiösen Gründen, töten aus religiösen Gründen. Dschihad ist ein Wort, das hat viel mehr Bedeutung. Das Wort stammt eigentlich von dem arabischen Verb Jahada, eine große Anstrengung unternehmen ab. Das kann eine Glaubensanstrengung sein, ein besserer Muslim zu werden, Almosen zu geben. Und deshalb Dschihad auf den Heiligen Krieg zu reduzieren, ist völlig falsch. E, no entanto, em poucos anos toda a Península Arábica foi conquistada em nome da fé islâmica. Então, os guerreiros muçulmanos viraram a atenção para impérios vizinhos, a norte e a leste. Em 636, os seguidores da nova fé chegaram a Damasco. O cerco da cidade durou mais de um ano. A seu tempo, acabou por ser assinado um tratado de rendição com o bispo cristão de Damasco, que tornou muito claro os métodos dos árabes. Man ging pragmatisch mit dem anderen Das kann man am Umgang mit den Unterworfenen erkennen, die zwar sozial benachteiligt, aber nicht unbedingt zur Apostasie, also zur Aufgabe ihres eigenen Glaubens gezwungen wurden. Em pouco tempo, o Império Islâmico estendeu-se à Índia e ao Uzbequistão. Ao longo da Rota da Seda para a China, mesquitas magníficas testemunham o apogeu do Islão na Ásia Central. Jerusalém foi conquistada na primeira metade do século VII e arrancada ao domínio de Bizâncio, cidade cristã. Após a queda do Egito, o celeiro do Médio Oriente, esse país passou a pertencer ao Islão. O norte de África depressa foi conquistado. No começo do século VIII, os muçulmanos chegaram ao Estreito de Gibraltar. O enorme rochedo foi a porta de entrada dos invasores para a Europa Ocidental. No começo do ano 711, uma frota invasora atravessou o estreito. As naus do norte de África e seus 12.000 soldados também transportavam mulas de carga e cavalos para a costa sul da Europa. Em Espanha, as pessoas interrogavam-se: de onde teriam vindo aqueles guerreiros de aspecto tão estranho? Não sabemos se caíram do céu ou se rastejaram para fora das entranhas da terra. Em poucos anos, os muçulmanos ocuparam quase toda a Península Ibérica, escolhendo Córdoba para capital. Em 721, um grupo de mouros fez a primeira incursão, além Pirineus. 11 anos depois, a cidade franca de Tours tornou-se alvo da sua cobiça. Auch Mohammed hat solche Feldzüge oder solche Raubzüge zugelassen.
Und sie werden aber dann in der islamischen Überlieferung allmählich religiös überhöht. Es sind Raubzüge, die in irgendeiner Form auch der Ausweitung des Islams dienen sollen. Para suster o avanço muçulmano, os governantes cristãos tiveram de superar inimizades internas. Perto de Tours, Odo e Carlos Martel fazem tudo para tentar reconciliar-se. Als wir uns das letzte Mal begegneten, war es in Feindschaft und im Kampf. Ihr habt recht, so war es. Ich wollte niemanden über mir. Carlos Martel lembra a Odo a sua velha inimizade e o facto de Odo já outrora se ter posto ao lado dos mouros. Mas agora os muçulmanos ameaçavam todo o reino. Odo reconhece o erro que cometera. Tal confissão abre caminho para uma aliança com Carlos Martel. Odo ging es vor allem darum, seine Stellung als Herzog von Aquitanien zu sichern. Und dazu hat er eine doppelte Strategie gewählt. Zum einen ist er eine Freundschaft mit Karl Martel eingegangen. Und zum anderen ist Odo ein Abkommen mit einem der maurischen Potentaten eingegangen und ihm hat er sogar seine Tochter zur Frau gegeben. Aber diese doppelte Strategie ging dann am Ende eben doch nicht auf. Am Ende musste sich Odo in den Schutz Karl Martels begeben, ihm blieb gar nichts anderes mehr übrig. Mas a proteção de Martel tem preço. Wenn ich mit euch gemeinsam kämpfen soll, Fürst Odo, dann nur unter diesen Bedingungen. Ele só aceita Odo se em combate ele for seu subordinado. Ihr werdet uns anführen. Lasst uns unser Bündnis besiegeln. Diese heilige Reliquie Odo aceita. A aliança é selada por uma relíquia, a esponja sagrada enviada pelo Papa para ser usada na luta contra os muçulmanos. Todos creem que esse gesto os conduzirá à vitória. Uma custódia da Catedral de Aachen contém uma parte da esponja sagrada. No tempo de Odo e Carlos Martel, as pessoas acreditavam que ela tinha poderes sobrenaturais. Alegadamente aliviar o sofrimento de Jesus. A relíquia sagrada irá transformar a batalha iminente em Guerra Santa. Christus ist unsere Hoffnung. Os francos depositam em Cristo a sua esperança. Tencionam ganhar com a ajuda de armas divinas. Levam com eles a relíquia para fortalecer a determinação dos guerreiros cristãos. Mas no campo de batalha o importante é o equipamento, o número de combatentes e a disciplina. Uma crônica cristã descreve o começo de batalha. Os homens do norte estão firmes que nem uma sólida muralha. Os escudos e as cotas de malha cintilam ao sol como um glaciar. Os francos desafiam os mouros para atacar, acicatados por Carlos Martel. Offenbar gelang es, Karl Martel seine Truppen auf eine Anhöhe zu führen und damit eine Position einzunehmen, die strategisch sehr günstig war. Os francos defendem-se da saraivada de flechas com os escudos. As suas linhas de defesa mantêm-se impenetráveis. تقدموا الآن الله أكبر. Apesar dos repetidos ataques, os mouros não conseguem romper as fileiras cristãs. Das lässt sich damit erklären, dass sie A. leicht erhöht, aber B. vor allem diszipliniert standen.
Os comandantes militares cristãos também entram na refrega. Fürst Odo, jetzt liegt es an euch. Geht nach unserem Plan vor, schnell! Odo recebe ordens para seguir o plano de batalha de Martel. Implica a execução de uma manobra tática para pôr os cristãos em vantagem. Abdul Rahman resolve perseguir a cavalaria franca. Mas o que é que os francos estarão a tramar? Os mouros inquietam-se. Verem o seu líder abandonar o campo de batalha pode ser sinal de retirada, mas isso é um equívoco potencialmente fatal. A disciplina dos francos enerva o inimigo. Der zweite Faktor, der wichtig ist, ist die Tatsache, dass fränkische Truppen das Lager der Muslime angriffen und Teile also des muslimischen Heeres daraufhin in das Lager zurückkehrten, das Schlachtfeld verließen, weil sie fürchteten, sie würden ihre Beute verlieren. Para a maioria dos mouros, a principal motivação desta guerra são os saques. O ataque ao seu acampamento atingiu-os no seu ponto mais vulnerável. As crónicas carolíngias empregam termos dramáticos na descrição da manobra dos francos. Com valentia, o príncipe Carlos Martel mandou os seus guerreiros carregar sobre o inimigo. Com a ajuda do Senhor, foram bem-sucedidos ao invadir as suas tendas, que nem pesadíssimas mós reduziram a pó os inimigos. Und in dieser Situation gelang es den Franken, den muslimischen Heerführer zu umzingeln und zu töten. As crónicas cristãs tratam o inimigo com respeito. Declaram que Abdul Rahman morreu como um verdadeiro herói. Ferido no peito, Abdul Rahman morreu. O exército mouro perdera o seu líder. A sua resistência vai se esfumando. Na manhã a seguir à batalha, contam-se os mortos. Os comandantes militares cristãos também sofreram pesadas baixas. Sie haben tapfer gekämpft. Sie fürchten den Tod nicht. Os francos respeitam o inimigo, que mostrou não temer a morte. Esta crónica cristã, escrita 20 anos após a batalha, não faz menção do número de soldados nem das baixas. Registra apenas que Carlos Martel comandou uma coligação de forças europeias até à vitória e que o líder dos mouros, Abdul Rahman, morreu em combate. Mas por que teriam os mouros deixado para trás o corpo do seu comandante? Sendo muçulmanos, estão convencidos de que ele já entrou no paraíso. Ihre Beute konnten sie Os francos venceram. nicht in den Himmel und nicht dorthin, wo sie herkamen. Martel está convencido de que esta não será a última vez que combaterá os mouros. In der Schlacht von Tours, also zu Beginn des 8. Jahrhunderts, spielte der Gedanke des Glaubenskrieges zumindest auf christlicher Seite keine besonders große Rolle. Selbst auf der muslimischen Seite kann man zwar konstatieren, dass die sogenannte islamische Expansion natürlich die Ausbreitung muslimisch beherrschter Territorien zum Ziel hatte, es aber sich auch um schlichte Landnahme handelte. O que significa que o campo de batalha perto de Tours não foi local que simbolizasse uma guerra religiosa, como posteriormente se considerou, mas assinalou o começo do fim da expansão muçulmana na Europa Ocidental.
man darf nicht vergessen, dass ja auch nach 732 die Gefahr, die von den Arabern ausging, noch lange nicht vorbei war. Karl Martel ist sicherlich ein wichtiges Element bei der Verteidigung Europas gewesen, aber sicherlich nicht das einzige. O vencedor de Tours foi mais tarde enterrado na Catedral de Saint-Denis, o local de repouso eterno dos reis franceses. Carlos Martel entrou para a história por ter sido o homem que salvou a cristandade. Der Erfolg Karl Martels gegen die Muslime trug zu seinem Ansehen bei als erfolgreicher Heerführer, der auch andernorts mit Erfolg Schlachten geführt hat und nicht nur gegen Muslime. Insofern ist der Erfolg in der Schlacht von Tours sicher zum Aufstieg der Karolinger beigetragen. Homem em particular disso viria a beneficiar: Carlos Magno, neto do vencedor de Tours. Em finais do século VIII, o rei dos francos quer expandir o seu reino para leste, para o território dos saxões. Recorre todo o seu poder militar para os converter ao cristianismo. Carlos Magno não quer apenas conquistar território, também exige que a sua fé domine a mente dos seus súbditos. Os saxões que ainda adoram os deuses germânicos da natureza serão batizados, se necessário, pela força. O mais poderoso monarca da Europa Ocidental mandou destruir o último símbolo pagão, Irminsul, deus dos saxões. Um Deus, um rei, uma fé, um império. Era assim que Carlos Magno via a Europa cristã. E foi aqui que essa Europa foi forjada, em Aachen. Carlos Magno transforma a sua cidade preferida numa magnífica residência real, que se torna centro da educação e instrução. Criou-se um sistema unificado de escrita para servir de base a uma região cultural partilhada. O conceito está expresso na Capela Palatina, a atual Catedral de Aachen. A arquitetura simboliza o conceito do seu domínio. A igreja e a sala do trono são comuns, fé e poder unidos. Uma fórmula que irá caracterizar a Europa cristã dos séculos vindouros. Em cerca de 800 d.C., Carlos Magno muda-se para Roma. Quer associar-se aos lendários imperadores romanos que governaram um império mundial nessa mesma cidade. No dia de Natal de 868 anos após a Batalha de Tours, o Papa coroou o imperador de Roma, o neto de Carlos Martel. Simultaneamente, este torna-se protetor da cristandade do Ocidente, título que fará de Carlos Magno e seus descendentes inimigos diretos do Islão. Mas para já, os territórios muçulmanos coexistem a par de regiões cristãs da Europa. Gradualmente os cristãos tentam empurrar os muçulmanos para sul. Até essa altura floresce na Península Ibérica uma tolerância cultural e religiosa sob o beneplácito dos mouros. Die muslimische Herrschaft in Spanien war ein Gebiet unglaublicher kultureller Produktivität auf allen Gebieten, die man sich vorstellen kann, von der Landwirtschaftslehre bis zur Theologie. Und dies in einem ganz lebhaften Austausch zwischen Muslimen, Christen und Juden. A Espanha multicultural experimenta uma época de progresso que abarca todos os aspectos da vida. Chamar-lhe-ão mais tarde Idade de Ouro do domínio muçulmano. Há grandes avanços em todas as áreas da ciência, mas especialmente na medicina. Os mouros fundam a primeira fábrica de papel em solo europeu. E sob o domínio muçulmano, o moinho torna-se a mais poderosa máquina da Idade Média.
A Espanha torna-se o centro de transferência de conhecimentos entre o Oriente e o Ocidente. O mundo cristão colhe os frutos. Ainda hoje, as estruturas dos muros atestam o progresso técnico e arquitetónico que introduziram na Europa. Die mythischen Orte des Islams, wo wirklich eine Hochkultur geschaffen wurde, wie etwa Bagdad, wie etwa Andalusien, wie etwa Damaskus oder Kairo, da entstand diese Hochkultur nur, weil der Islam offen für Einflüsse war. Das heißt für jüdische Einflüsse, für griechische Einflüsse, für persische Einflüsse. Bagdad. No século IX, a cidade banhada pelo Eufrates transforma-se numa metrópole sem paralelo no mundo ocidental. Falam-se nas ruas dezenas de línguas. O islamismo, a religião do deserto, torna-se cultura mundial numa cidade planeada à régua e esquadro. No seu centro, o Palácio do Califa, um sucessor de Maomé, uma verdadeira idade de ouro que durou mais 4 séculos. Die Sternstunden arabisch-muslimischer Geschichte sind eben nicht durch Kampf, sondern durch Weltoffenheit und Toleranz entstanden. Em Jerusalém, depois dos árabes a conquistarem em 638, cristãos, judeus e muçulmanos coexistem pacificamente até ao século XI, quando deflagram conflitos internos. Nessa altura, o Papa envia para a Palestina cruzados cristãos com o intuito de reconquistar os lugares sagrados da cristandade. Promete-lhes recompensa divina, todos os seus pecados serão perdoados. O ataque dos cruzados desencadeia uma jihad muçulmana. A era das cruzadas dura 200 anos e centenas de milhares de pessoas morrem nos 2 campos nesta guerra entre as duas fés. O imperador da dinastia alemã dos Staufer opta por uma abordagem diferente, Frederico II. Reconquista Jerusalém para a cristandade, mas não pela espada, e sim pela negociação. Uma exceção nesta era das chamadas Guerras Santas. Em meados do século XV começa a expansão do Império Otomano. Os muçulmanos turcos conquistam Constantinopla, o último bastião da cristandade bizantina. A partir do Bósforo, inicia-se uma marcha através da Europa que leva os turcos até às portas de Viena. Por 2 vezes a cidade luta pela sobrevivência contra atacantes em número muito superior. Por fim, uma coligação de forças europeias emerge vencedora desta guerra religiosa, facto que assinala o começo do fim do Império Otomano. No início do século XX, os poderes coloniais do Ocidente dominam grande parte do mundo muçulmano, exceto os alemães, cujo Kaiser se autoproclama amigo dos muçulmanos. Junto com governantes islâmicos, quer travar uma guerra santa contra britânicos e franceses. Mas instala uma rebelião em nome de Alá contra os chefes coloniais. Na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão e o sultão dos otomanos tornam-se irmãos de armas. Mas a sua jihad conjunta é derrotada pela superioridade do poder dos britânicos. Posteriormente, a retirada britânica da Palestina deixa na sua esteira um pomo de discórdia, ainda hoje igualmente perigoso. Judeus e palestinianos disputam a Terra Santa. O Estado de Israel tem de lutar pela sobrevivência, desde que foi fundado em 1948. Na Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel conquista Jerusalém. Até hoje, uma profunda humilhação para os muçulmanos. Muitos resolvem fugir ou são expulsos da cidade. Para muitos, a conquista da Terra Santa legitima uma nova jihad.
Dessa noção nascem novas ideias radicais que tornam o jovem Osama Bin Laden islâmico militante. Após a Guerra do Golfo de 1991, permanecem sediadas em solo da Arábia Saudita tropas americanas, perto do mais importante lugar sagrado do Islão, Meca. Mais uma razão para Bin Laden fundar a Al-Qaeda, parte do que ele chama Frente Islâmica Mundial da Jihad contra judeus e cruzados, contra o superior poder do Ocidente. Planeado no longínquo Afeganistão, o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque transforma o mundo. Contudo, do ponto de vista da maioria dos muçulmanos, a autoproclamada Guerra Santa travada pela Al-Qaeda não passa de ações criminosas de terrorismo.